Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa terceira parte, do nosso módulo 2, módulo que nós estamos estudando substâncias e misturas e também separação de misturas, que é o assunto que nós vamos começar agora, tá bom? Quando a gente fala de separação de misturas, é um assunto muito recorrente no nosso cotidiano. Então vamos trazer algumas situações. Por exemplo, a água que a gente tem nas nossas casas, a maioria das casas hoje em dia já conta com um sistema de tratamento de água, de alguma estação. Aqui nós temos uma unidade que faz esse tratamento e distribui para toda a cidade, certo? Claro que não é a realidade ainda de toda a população mundial. Muita gente ainda não tem acesso a esse tipo de água, né? Isso é um dos grandes problemas de saúde pública do planeta, que é o acesso à água de qualidade. Mas uma possibilidade das pessoas terem acesso à água de qualidade é um sistema de tratamento de água, onde nós utilizamos algumas técnicas, como por exemplo a flotação, a decantação, a filtração. São técnicas que auxiliam a remoção das substâncias que não são necessárias, para o consumo humano. Nós vamos estar estudando um pouco mais com mais detalhes. Hoje em dia nós temos diversos tipos de águas, nós vamos a um supermercado, lá você vai encontrar uma água natural, mineral, e você vai encontrar também uma água adicionada de sais. E qual é a diferença? A água mineral, água natural mineral, ela é uma água que passou por um processo na natureza e ela foi coletada direto da fonte, certo? Direto de uma fonte, sem passar por nenhuma etapa, por nenhum processo químico. Enquanto que a água adicionada de sais era uma água que não necessariamente estava nas condições apropriadas para o consumo. E muitas vezes não tem a concentração de sais. Então, através de uma osmose reversa, por exemplo, é possível você purificar. Então, a osmose reversa, aqui a gente pode estar representando, você tem aqui uma mistura, diversas substâncias desnecessárias, micro-organismos patogênicos e tudo, e é feita uma pressão. E existe uma membrana, semipermeável, onde ela só vai permitir passagem de determinadas substâncias, Então ela vai selecionar as substâncias que vão passar. Geralmente essa membrana só permite passar moléculas de água. Então, aí você vai ter água pura. E aí é por isso que depois desse processo é possível você adicionar sais minerais numa quantidade ideal para o consumo do ser humano, certo? O ser humano precisa, em média, de 7 gramas de sais minerais para cada quilo de água. E assim, aqui na nossa cidade, aqui em Fortaleza, nós estamos iniciando um processo de construção de uma usina de dessalinização da água do mar. Na Praia do Futuro vai ser instalado a maior usina de dessalinização do Brasil. E eles vão utilizar a técnica de separação da osmose reversa. Então fica aí essa dica, essa atenção para esse assunto, que saiu recentemente nos jornais, essa informação. Outro assunto também muito comum é a questão do petróleo. Para a gente poder pegar um petróleo e separar os seus constituintes, nós sabemos que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. E a gente utiliza também de uma técnica, a destilação fracionada, que nós vamos estar também estudando com detalhes. Nós temos diversas outras situações do nosso cotidiano, desde quando a gente vai preparar um café, certo? Ou, por exemplo, os ribeirinhos que trabalham na extração de ouro lá no norte do país, Então vamos estudar aqui algumas técnicas, vamos relembrar aqui algumas técnicas que nós temos no nosso cotidiano. Por exemplo, a catação. Catação é uma técnica bem rudimentar. Você cata o feijão, você separa aquele feijão que não é para ir para a panela, aquele feijão que está estragado, aquela pedrinha, Então é uma técnica manual. Você vai separando uma coisa da outra.
Separar o lixo reciclável, né? Então existem os catadores, eles separam aquilo que pode ser reciclado daquilo que não pode, certo? Então, um trabalho bem importante, né? Temos a peneiração ou a tamização. A peneira, ela separa por tamanho de partículas. Aquilo que for menor do que os orifícios passa e aquilo que for maior é retido. Então, quando vai se construir algum edifício, alguma casa, alguma coisa, é preciso primeiro peneirar a areia, né? Tirar aqueles pedregulhos para aquilo não interferir na construção. Você peneirar uma goma, um exemplo também. A levigação, né? A levigação é uma técnica, certo? Eu estou falando aqui dessas técnicas, catação, essas de agora, são processos mecânicos, né? Então, a levigação é um processo mecânico que utiliza da corrente de água para separar uma coisa da outra, sólidos, por diferença de densidade. O caso mais clássico, né, é o garimpo do ouro. Então, as pessoas que trabalham, os garimpeiros, eles utilizam desse instrumento aí, que é chamado de bateia, e eles giram essa bateia com a mistura, né? Eles utilizam, são duas etapas, na verdade. Existe uma etapa onde ele adiciona o mercúrio, e o mercúrio se liga ao ouro, né? O mercúrio se dissolve com o ouro, formando uma liga. Depois eles utilizam essa técnica para depois separar o ouro do mercúrio. Então, quando se falar de levigação, utiliza-se de uma corrente de água e o caso mais clássico, né, é a questão do garimpo do ouro. A ventilação vai usar a força do vento para separar uma coisa mais leve de uma coisa menos leve. Certo? Antigamente se tiravam as cascas do arroz, do amendoim, né? Atritava ele, jogava para cima e o vento ia levando as cascas. Hoje esse processo todo é automatizado, né? A separação magnética utiliza de um ímã. Separação magnética também é chamado de imantação. Ela vai usar um ímã para atrair um material que é metálico e separar de outro que não é. Agora, eu quero ressaltar que nem todo material é atraído pelo ímã fortemente, né? O que nós vamos ter são os materiais ferromagnéticos. São aqueles que são atraídos fortemente por um ímã. E eu destaco aqui três: o ferro, o níquel e o cobalto e as suas respectivas ligas metálicas, tá bom? Um exemplo clássico: separar limalha de ferro do enxofre. Limalha de ferro, quando vocês verem numa questão, ela é raspas de ferro, pó de ferro. A filtração ela é bem comum no nosso cotidiano, né? É uma técnica que também se baseia no tamanho das partículas, só que bem mais seletivo do que, por exemplo, uma peneiração. Então, numa filtração, a gente pode filtrar um sólido de um líquido, um sólido de um gás. Antigamente utilizávamos filtros de barro, certo? Aqui no Nordeste, nós tínhamos o hábito e ainda tem, algumas casas ainda utilizam um filtro de barro, onde ele tem uma vela no seu interior com carvão ativado. O carvão ativado que faz uma adsorção, né? Então ele consegue retirar as impurezas da água e é considerado uma das técnicas de mais alta qualidade de tratamento da água, né? Esses filtros de barro. Então ele faz um processo de filtração também. Quando a gente prepara um café, existem duas técnicas ali. Existe a técnica que a gente extrai a substância, a gente aquece a água para poder extrair a substância do pó. Depois aquele pó não tem mais necessidade, a gente precisa filtrar. Aí geralmente a pessoa usa um coador ou um papel desses de filtro que vende no supermercado. Certo? Então na filtração nós temos o seguinte: a gente utiliza um papel de filtro aqui no funil, né? Precisa de um recipiente, né? Geralmente um becker ou qualquer outra vasilha. Aqui eu vou ter a minha mistura. Aqui eu tenho um sólido e um líquido. O líquido vai passar e o sólido vai ficar retido aqui no papel de filtro, né? Então nós vamos ter aqui, ó, a solução filtrada e aqui no papel nós vamos ter o resíduo, tá certo? Essas palavrinhas às vezes auxiliam muito a gente na resolução de exercícios. Alguns casos eles demoram um pouco. Então
faz necessário fazer uma filtração a vácuo. A filtração a vácuo é uma maneira de acelerar a filtração comum. A gente utiliza aqui um funil de Büchner, acoplado a uma vidraria chamada de Kitasato. O Kitasato é um tubo, parece o Erlenmeyer, mas ele tem uma saída lateral. E aí ele acopla aqui ao funil de Büchner, um funil especializado para essa técnica. E a gente tem aqui uma bomba de vácuo que vai sugar o ar. E aí, por diferença de pressão, ele vai puxar com mais rapidez, com mais força a solução, né? E vamos ter aqui o resíduo ficando aqui no funil, tá certo? Uma técnica, pessoal, também é a dissolução fracionada. Como é que eu separo, por exemplo, o sal da areia? O sal e a areia são dois sólidos, né? Então eu posso usar essa técnica. Eu primeiro adiciono água, eu vou solubilizar, eu vou dissolver um dos componentes, no caso, o sal. Ao adicionar água, a gente consegue fazer a dissolução do sal. E agora a gente faz uma filtração. Dissolução fracionada porque ela é feita em etapas. Então depois que eu dissolvi o sal, eu filtro e vou reter aqui a areia no meu papel de filtro. E aqui a minha solução, nós vamos ter água com sal. Certo? Basta deixar evaporar a água, você vaporiza a água e aí o sal vai ser cristalizado. Então essa técnica se chama dissolução fracionada, tá bom? Aí nós temos a decantação. A decantação ela é bem delicada, é uma das técnicas assim que mais é cobrada, juntamente com a destilação. Existe a decantação de um sólido e um líquido, uma decantação simples. Existe a decantação que acontece na estação de tratamento de água. Existe também a decantação de líquidos, certo? Vamos ver a diferença de cada um. Então, para a gente separar um sólido e um líquido que é imissível. O que é uma coisa imissível? Que não se dissolve um no outro, certo? Um exemplo, água e areia. Você pegou a água em um rio e ela veio com barro. Primeira coisa que você faz é esperar, deixar ela em repouso e esperar as partículas sedimentarem. Então acontece primeiro uma sedimentação. Depois que as partículas desceram, sedimentaram, você pode fazer a decantação. Você vai entornar esse líquido para um outro recipiente com muito cuidado, de maneira que o sólido vai ficar no fundo do recipiente anterior. E você consegue transferir esse líquido. Essa é uma maneira. Uma outra maneira é fazer uma sifonação, usar um sifão, não é? Eu costumo dizer que a sifonação é quando o pica-pau rouba gasolina do policial. Então você usa uma mangueira. Eu tenho que ter dois níveis. Ó, cuidado com essa perguntinha. Pergunta clássica de Enem. Para a gente poder conseguir fazer uma sifonação de uma maneira correta, o líquido que eu vou estar transferindo para um outro recipiente, ele tem que estar numa elevação maior do que o líquido que vai receber. Então, geralmente, se eu quero fazer uma sifonação, ó, olha aqui, esse recipiente está acima desse outro. Então, você vai sugar, você vai fazer um aumento na pressão e por diferença de pressão você consegue transferir o líquido, né, com muito cuidado, e essa técnica se chama sifonação. Tá certo? E a decantação de líquidos, né, ela vai separar líquidos imissíveis. Por exemplo, água e óleo, água e gasolina, certo? E a gente usa aqui um funil, certo? Conhecido como funil de separação, funil de bromo ou funil de decantação. A gente coloca aqui a nossa mistura, espera decantar, espera elas separarem as fases, e você tem uma torneirinha que coloca um recipiente, o mais denso vai descer e o menos denso vai ficar, certo? Então essa técnica se chama decantação. Tá aí um exemplo, né, da decantação da água com óleo, que é o exemplo mais clássico. Existem casos que a decantação ocorre de forma muito lenta. Então existe também uma maneira da gente acelerar a decantação, que é fazendo uma centrifugação.
Existe esse equipamento aí manual, mas existem máquinas, né, que fazem isso. Por exemplo, quando os laboratórios fazem a centrifugação do sangue para retirar o plasma, então eles decantam. O que é que acontece é que a força centrífuga empurra as partículas sólidas para o fundo do recipiente. Então, essa movimentação faz com que a força centrífuga acelere o processo da decantação, tá bom? E aí a gente vai agora só recapitular o que nós já vimos no módulo introdutório, também na aula de água, que nós falamos do tratamento de água, né? Essa água é captada, na floculação é adicionado sulfato de alumínio, certo? Esse sulfato de alumínio vai reagir com a matéria orgânica e aí vão formar aglomerados. Então essa etapa, geralmente nós temos aqui umas pás, né, que ficam girando para fazer as partículas se aglomerarem, se chocarem e se aglomerar. Depois de formado, então, uma outra coisa, nesse processo acontece reação química, então é um fenômeno químico. Isso foi perguntado já em prova. Depois, aqui também eles adicionam cal para elevar o pH, certo? E adicionam também cloro para poder tirar algumas partículas de ferro, né? Alguns íons de ferro, alguma reação química. E aí acontece aqui uma decantação. As partículas ficam em repouso, a água fica em repouso para as partículas sedimentarem. Depois a água de superfície é captada nos vertedouros para um filtro, onde o filtro vai ter cascalho, pedregulho, areia, carvão. Se necessário, é adicionado carvão ativado. Às vezes tem situação que a água fica ainda com a coloração, ou com cheiro, ou com algum sabor, aí é necessário uma outra técnica para complementar, que aconteceu recentemente na cidade do Rio de Janeiro. Certo? Eles adicionaram o quê? Carvão ativado, que faz um processo de adsorção, retirando aí esses compostos que dão essas colorações, essas características. Depois é adicionado cloro, mais cloro, para poder matar os micro-organismos patogênicos e garantir que essa água chegue com qualidade. Flúor, para evitar cáries, né? Teoricamente a água é tratada e pronta para a pessoa beber. E também adiciona mais um pouco de cal. E depois essa água é distribuída, tá certo? Vamos fazer aqui uma questãozinha para a gente poder exercitar isso que a gente estudou. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Então a gente tem que destacar aqui as partes importantes do texto, certo? Então vou pegar aqui o marca-texto. Então qual é o princípio desse kit, né? Ele está dizendo aqui que a remoção do arsênio acontece por uma reação de precipitação. É uma reação química que forma um precipitado. E o que é um precipitado? É um sólido. Um sólido que vai ser formado. Então, uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então, eu vou ter essa reação de precipitação que vai formar um sólido, que esse sólido não é solúvel na água. Então, o que a gente pode fazer? Uma fervura? Se a gente ferver, continua aquele sólido e a presença do arsênio. A destilação, o que seria uma técnica, mas uma técnica difícil para a população fazer. Seria uma técnica inviável para a população local fazer. Então, assim, a destilação até poderia tratar. A calcinação, o aquecimento disso aí, a evaporação, eu ia perder a água. A técnica correta que a população pode fazer, então tem que ter muito cuidado. Muita gente poderia marcar destilação, mas aí a gente tem que ver com a população local, a população local. Não vai ser uma empresa, uma indústria que vai estar fazendo isso,
Será que a população local saberia fazer uma destilação? Tem que ter todo um equipamento? Então, resposta item B. Ok? Outra questão, essa questão é do Enem, outra questão Enem. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, como a água salgada, a areia, a argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é o quê? Então a gente precisa separar. Tem gente que acha que o beneficiamento do petróleo que ele está falando aí é o refino, separar os constituintes. E tem gente que marca a destilação. Essa daí é uma etapa posterior. Primeiro a gente tem que tirar a água salgada, a areia e a argila. Então, aqui nós temos sólidos que não se dissolvem nos líquidos. Então nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, tem duas técnicas aqui que separam essas misturas. É a decantação e a filtração. Mas qual dela vem primeiro? Se você observar lá na estação de tratamento de água, a decantação ela vem primeiro do que a filtração. E isso tem uma razão de ser. Na filtração e na decantação, olha só, a decantação ela separa 95% das partículas, enquanto que os outros 5% são retidos na filtração. Se a gente invertesse o processo, o filtro iria entupir rapidamente, o que iria gerar uma maior dificuldade. Então, é por isso que a primeira etapa do beneficiamento é a decantação. Resposta item A. Entenderam? Vamos fazer mais uma questão nesse estilo que diz assim: até que seja própria para o consumo, a água é submetida a vários processos de tratamento. Após a captação, a primeira etapa consiste na adição de uma substância química denominada sulfato de alumínio. O esquema a seguir representa a ação desse composto sobre as impurezas presentes na água. Nesse esquema, os processos verificados dos recipientes 2 e 3 são denominados respectivamente. Então, a etapa que coloca sulfato de alumínio é a etapa da floculação. E aí formei aqui os flóculos. E aí a gente está vendo aqui a sedimentação, posteriormente uma decantação. Floculação, seguida de decantação. Resposta item C. E esse assunto é um assunto muito abordado em prova. Tá certo? Então, essas técnicas são técnicas mecânicas de separação. E na quarta parte, nós vamos falar das técnicas de separação que utilizam processos físicos. Tá bom? Então, até já já.